Um encontro de gestores públicos. Lideranças políticas, prefeitos, ministros, pesquisadores e muita gente interessada em compreender os desafios, tendências e perspectivas da governança metropolitana. Metade da população, um pouco mais da metade da população brasileira vive nas capitais ou nas regiões metropolitanas, né? Então é o cotidiano, são as preocupações, os direitos, as angústias da população que tem que ser debatidas nas eleições, né? Não só o perfil dos candidatos, mas também as propostas e a capacidade de dar resposta aos problemas de quem vive na cidade. Então a iniciativa da Fundação Perseu Abramo, do Instituto Lula, né, é de contribuir para pautar esse tema, os desafios das cidades. No governo Lula, os municípios passaram a ser tratados de outra maneira, né? A população sabe que nos governos anteriores houve momentos em que, na marcha dos prefeitos em Brasília, até cães policiais foram colocados, né, contra os prefeitos. Durante o governo Lula, não. Houve um diálogo permanente e alguns dos principais programas, das maiores conquistas sociais do governo Lula, são executados em parceria direta do governo federal com os municípios. É o caso do Bolsa Família, né? É o caso de uma série de políticas sociais que a parceria não é só governo federal e governo do estado, é governo federal e prefeitura. As prefeituras são consideradas parceiros para todos os efeitos. Organizado pelo Instituto Lula e a Fundação Perseu Abramo, o seminário Governança Metropolitana, realizado no dia 30 de março, aprofundou a reflexão sobre o papel das cidades, dos estados e da União neste novo momento do Brasil. Essa iniciativa de hoje ela ganha maior relevância quando nós lembramos que hoje a questão federativa e a ideia de um novo pacto federativo vem se impondo crescentemente. Nós estamos falando da reforma política, reforma tributária, nós estamos debatendo constantemente instrumentos de democratização do Estado brasileiro para que esse Estado esteja em sintonia com esse momento que nós estamos vivendo. Na região metropolitana conseguimos avanços, mas outras regiões não. No próprio Estado, né, tem outras regiões metropolitanas. Porque também a Constituição jogou para os Estados as definições, né, no embate, na correlação de força, né, deixou a cargo dos Estados. Isso, evidentemente, criou dificuldades adicionais ao avanço. Além da mesa de abertura, 3 outros grandes temas foram tratados no evento: governança metropolitana, tendências e perspectivas. Grande parte do nosso trabalho envolvendo as cidades globais tem a ver com o aumento da competitividade dessas cidades. Por que isso é importante? Primeiro, porque essas cidades globais são os motores de crescimento nacional. Muitas vezes as metrópoles são mais produtivas, têm maiores taxas de crescimento, são mais inovadoras e são importantes para outros fatos e desdobramentos. Eu diria que nós temos um avanço que nós vamos ouvir, inclusive, o Comitê de Assuntos Federativos, buscando uma pactuação multiscalar em torno, entre outras coisas, da questão metropolitana. Nós temos observatórios de consórcios públicos do federalismo. Em termos de gestão, nós estamos presenciando avanços inegáveis. Eu diria o seguinte, na Europa está havendo uma discussão muito grande no âmbito da comunidade europeia, que se fala da coesão territorial, da integração territorial, objetivando a diminuição das desigualdades sociais. Nós iniciamos esse debate na Constituição de 88, propondo, coletando assinaturas em todo o Brasil, para ter um capítulo da reforma urbana na nossa Constituição. E ao longo desse tempo, o crescimento desse movimento foi muito importante para a sociedade brasileira, na questão dos projetos que aprovamos e o avanço que tivemos. As questões levantadas aqui, elas têm relação central com o grande desafio de pensar a questão metropolitana no nosso país
no quadro de planos nacionais em todas as áreas que envolvem os temas metropolitanos. O Brasil hoje tem um Plano Nacional de Mobilidade Urbana, tem um Plano Nacional de Saneamento, estão previstas ações no âmbito do planejamento nessas áreas, considerados o debate com a sociedade civil, que são muito desafiadoras de um lado e inconcebíveis de serem pensadas sem a integração metropolitana, e ainda o tema da integração regional para os pequenos municípios, que também é desafiador e necessário nessa etapa do nosso desenvolvimento, no processo que o Brasil está experimentando. À tarde foi discutido trajetória de inovação metropolitana no Brasil. O consórcio ele já vem nesse novo espírito de uma Constituição que fortalece o papel do município e coloca essa perspectiva de uma república federativa em que o município é um ente federado, assim como o Estado e assim como a União, né, que eu acho que é o grande desafio de se pensar a cooperação federativa. Um outro elemento fundamental para entender a Convenção Metropolitana é o que faz a transitando na forma do Estado brasileiro. Nós estamos tentando superar uma condição histórica que foi oligárquica, patrimonialista, autoritária e burocrática. Então é irrenunciável esse nosso debate. Entendeu? Um debate que ninguém, nem ator político, nem ator social, vai poder deixar de enfrentar. Tem muita experiência positiva, mas nós ainda estamos vivenciando com a cabeça antes de 88, mesmo do ponto de vista da gestão pública. Então eu tenho que ouvir o empresário para saber o que o empresário está precisando de qualificação profissional num determinado local. Lógico que tem que ouvir o empresário, mas tem que ouvir também os trabalhadores e a sociedade civil, tem que discutir qual é a vocação da região. A vocação da região pode não ser aquilo que o empresário quer. Eu acho que o que é fundamental ter como eixo é menos um formato único, menos quem é o protagonista do processo, mas sim construir instituições capazes de pensar o planejamento, mas também pensar a operacionalização. O terceiro tema foi a política setorial e a agenda metropolitana, novas perspectivas para a inovação. E essa mesa vai ser dirigida por mim, coordenada por mim, também deputado federal, e que me parece que haverá uma responsabilidade grande nesse tema que a gente vai estar aqui abordando, que é a questão da metrópole. Esse modelo de Estado, ele está esgotado. Ou essa vai ser a tese que eu vou tentar mostrar, né, e que nós vamos criar um outro modelo de governança metropolitana. Nós temos que pensar uma outra forma de governar, de ter essa questão. A participação financeira e administrativa do governo federal é fundamental, né? Essa questão de nós termos um aporte, um plano de recursos, inclusive essa questão das regiões metropolitanas, você parte lá, não só do governo executivo, né, o presidente da Dilma, mas na Câmara Federal, o Estatuto da Metrópole, temos também, que você depois vai ajudar aqui a gente a abordar. Um dos eixos no qual nós estamos trabalhando no Ministério do Ambiente, da política de sustentabilidade urbana, é de resíduos sólidos. Aliás, é o eixo mais importante. Né? O mais importante é que nós tivemos uma lei nacional, 2010, que é muito avançada, que criou uma política nacional de resíduos sólidos, que nesse ano está falando um plano e está falando em programas que vão ser implementados. E para poder viabilizar a política de resíduos sólidos, é aí que eu quero chegar um pouco na questão de novas formas de gestão para poder enfrentar problemas concretos urbanos, né? Essa política de resíduos sólidos é inviável se ela for pensada no âmbito exclusivo do município. E esse é um debate que nós, no campo da saúde, temos que assumir, e é um debate que suscita bastante polêmica entre os meus colegas da saúde pública, do movimento sanitário, né? Mas eu acho que cada vez mais vamos construir um consenso sobre isso, é de que aquilo que é fundamental na organização dos serviços de saúde, aquilo que a gente sempre busca almejar, é fazer com que a saúde esteja cada vez mais próximo do espaço de vida, a porta de entrada do sistema, onde a pessoa procura atendimento, esteja cada vez mais próximo do espaço de vida, de trabalho, de pessoa mora, de trabalho. Ministros e gestores destacaram a urgência do tema. O PT, o Instituto Lula, a Fundação Perseu Abramo estão absolutamente antenados com os novos desafios contemporâneos.
desse novo Brasil que está sendo construído. O crescimento econômico, a inclusão social, o processo de urbanização, o crescimento das grandes cidades, das regiões metropolitanas, nos traz um conjunto de novas oportunidades, inclusive para a saúde, possibilidade de fixar profissionais, de ter equipamentos médicos, serviços de saúde, mas ao mesmo tempo novos desafios para os quais o SUS não estava totalmente preparado e precisa se reorganizar para dar conta desses novos desafios. Pensar a maneira de se organizar as regiões metropolitanas é central para a população dessas cidades. Foi com o presidente Lula, em 2003, que foi criado o Ministério das Cidades e que nós trabalhamos no governo dele, agora no governo da presidenta Dilma, para, ao mesmo tempo, apoiar institucionalmente a articulação entre os municípios para que eles façam juntos, decidam juntos e construam juntos soluções para os problemas regionais que eles têm, mas também com mais recursos para os municípios. Como eu brinquei aqui no seminário, nunca antes na história desse país se teve tanto recurso para os municípios. O governo federal esteve tão sintonizado com os municípios como o governo Lula e agora o governo da presidenta Dilma. Para os prefeitos, desenvolver políticas que vão além das fronteiras do município é a única saída para várias áreas. Fiz questão de prestigiar esse evento capitaneado aqui pelo Instituto Lula e pela Fundação Perseu Abramo, por entender de que boa parte hoje da população, não só do estado de São Paulo, mas do nosso país, vivem em regiões metropolitanas. Os municípios, na maioria das vezes, estão conurbados e respeitando, evidentemente, a autonomia de cada um dos municípios, mas também a gente não dá para pensar meramente nos limites geográficos de cada município. O presidente Lula, sempre o presidente, eu ouvi ele dizer mais que uma vez de que, especialmente, as regiões metropolitanas, elas devem ser olhadas, as populações que vivem nas regiões metropolitanas merecem um carinho, merecem um olhar diferenciado, porque essa população acabam, de uma certa forma, vivenciando situações, não diria que atípicas, mas situações que vão além meramente de um olhar de caráter municipal. E o grande problema do mundo hoje é como é que organizam as coisas nas regiões metropolitanas. São vários municípios aglomerados, como na minha região, lá na aglomeração urbana da região de Jundiaí. E tem que pensar conurbadamente, tem que pensar para além das fronteiras do município, tem que pensar transporte urbano, tem que pensar saúde, tem que pensar educação, tem que pensar resíduos sólidos da maneira mais articulada possível. E o PT, como sempre, saiu na frente e está na frente nesse pensamento, pensando em construir não só regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, mas de maneira democrática, participativa, em que a população participe, entenda e diga qual é o futuro que quer para as regiões metropolitanas. O modo petista de governar assume agora mais um desafio: pensar as metrópoles. Hoje nós sabemos que o Brasil passa por uma migração cada vez mais forte do campo para a cidade, e as regiões metropolitanas são realidades hoje no Brasil inteiro. Aqui no estado de São Paulo nós temos diversas, tem uma grande região metropolitana aqui, São Paulo e adjacência, tem uma região metropolitana de Campinas, de São José dos Campos, ou seja, diversas regiões. Nós aqui estamos preocupados também com isso. Aliás, já aprovamos uma lei que reorganiza a região metropolitana de São Paulo. Acabamos de aprovar uma nova lei reorganizando a região metropolitana de São José dos Campos, e está em tramitação na Assembleia Legislativa uma nova lei que cria a região metropolitana de São José do Rio Preto. O mais importante é a possibilidade de fazermos avançar o direito às cidades, o direito às regiões integradas, porque nenhuma cidade pode e consegue responder às demandas de saúde, educação, mobilidade urbana, cultura, enfim, de uma maneira isolada. E o debate que estamos hoje travando aqui, patrocinado pelo Instituto Lula, patrocinado também pela Fundação Perseu Abramo, vai nessa direção de trazer subsídios para quem é gestor nas cidades, quem será gestor ou gestora nas cidades, quem faz leis para o Estado e para as cidades, poder aprofundar uma discussão que é uma discussão de vanguarda no mundo. E ainda bem que nós já estamos fazendo com que ela seja realidade aqui na nossa terra. Fazer esse debate
sobre a importância de discutir os desafios, os problemas e ao mesmo tempo quais as soluções e de que forma a gente propor políticas públicas para as regiões metropolitanas do país é fundamental. Acho que o PT, mais uma vez, está dando um exemplo de compromisso e na elaboração das políticas públicas, nas formulações, e o que a gente espera que isso sirva de exemplo aí para um conjunto de prefeitos nossos e um conjunto de outros governos, e que o governo do Estado também tenha a sensibilidade, o compromisso de olhar para isso, da importância de fazer uma gestão compartilhada e integrada nas regiões metropolitanas, seja de São Paulo, seja de Campinas, seja de São José ou da Baixada. Preciso registrar a nossa alegria, nossa satisfação com o resultado desse debate. Isso é importante porque, obviamente, quando a gente organiza um debate desses e convida pessoas para falar, nós temos uma expectativa. Mas eu posso dizer tranquilamente que o que vimos aqui superou e muito essa expectativa por uma razão, para mim, fundamental. Os convidados, os palestrantes, não se furtaram a apresentar efetivamente quais são os nossos desafios, quais são os gargalos, quais são as transformações necessárias no modelo hoje para que nós possamos efetivamente avançar. Eu ressalto isso porque eu acho que é isso que deve apontar um norte sobre a continuidade desse trabalho. O encontro, ele tem por objetivo pautar o tema da regionalização das políticas públicas. A regionalização como um instrumento, importante para que a gente possa fazer com que as políticas públicas cheguem de forma mais eficiente até a população. E a regionalização que pressupõe um dos tópicos, ou melhor, um dos pilares de uma reforma de Estado, que nós entendemos que é importante que se faça, que é a reforma do Pacto Federativo.